Capítulo 10 Senhoras Celestiais reunidas na Terra Santa. Embora Lin Min se fundisse com as memórias do fragmento de alma, ele não pôde ganhar esclarecimento de inscrição devido à fadiga. A fim de obter mais conhecimento para preencher as lacunas, ele deve praticar de forma coordenada com espírito, corpo e mente, para se integrar plenamente às memórias da alma. Os materiais para a inscrição eram iguais ao ouro, difícil de obter. Ele não poderia desperdiçar um único pedaço deles. Neste momento, Lin Ming não ousou usar qualquer um de seus materiais preciosos. Em vez disso, ele reuniu a verdadeira essência dentro de seu corpo para a prática. Ele circulava a energia em seu corpo, e cada vez que parecia sincronizar com as memórias do fragmento de alma, ele gravava esse sentimento em sua mente. Este era um processo muito tedioso e espiritualmente exaustivo, mas na mente de Lin Ming ele poderia ver dezenas de milhares de páginas folheando uma de cada vez, de novo e de novo, à medida que sua alma e corpo gradualmente se adaptavam, seus movimentos se tornavam mais suaves. A força da alma necessária era excessivamente exigente. De vez em quando, Lin Ming iria descansar um pouco, e no processo, ele lia aquele manual alarmante, Técnicas de Inscrição. Como começar no caminho da inscrição, e ele se sentiria relaxado. Embora o manual não pudesse lhe oferecer nada que ele não soubesse do fragmento de alma, ele o deixou ter uma compreensão mais sólida e concreta das técnicas de inscrição de gravura do continente da queda do céu. No final de um dia inteiro de prática, Lin Min fechou o manual, Técnicas de Inscrição. Como começar no caminho para a inscrição. No manual não tinha uma única descrição de qualquer coisa semelhante à seda da larva celestial. A seda da larva celestial foi uma prioridade para Lin Min. Ele tinha visto muitos materiais na feira, mas não tinha visto isso, embora tivesse encontrado uma boa trilha de informações. O reino da fortuna do céu tinha larvas celestiais, mas elas eram geralmente usadas para fazer cordas de cítara. Lin Min não podia realmente ter certeza de que essas duas coisas eram a mesma coisa. Devido às diferenças na qualidade da terra e do cultivo, os materiais identificados no reino dos deuses podem não ser necessariamente os mesmos, embora compartilhem o mesmo nome. A seda da larva celestial no reino dos deuses poderia ser completamente diferente do que no continente da queda do céu. Lin Ming não identificou o nome, mas com outros fatores, como aparência e cheiro. Se estes combinados, em seguida, eram mais prováveis serem a mesma coisa. Mas na mente de Lin Min, ele tem apenas as memórias da seda da larva celestial do reino dos deuses, e como ele não viu a versão do continente da queda do céu, ele não podia ter certeza de que eram idênticos. Lin Min pensou com muito cuidado sobre onde ele poderia encontrar seda da larva celestial, e finalmente concluiu que ele poderia ser capaz de localizar alguns no Palácio Marcial dos Sete Mistérios. A maioria dos artistas marciais podem usar a espada, às vezes o sabre, ou arco, e assim por diante, mas sempre assim, muitas vezes há aqueles que usam armas extremamente raras e preciosas. Por exemplo, a cítara. O nome Sete Mistérios do Palácio Marcial dos Sete Mistérios origina-se, naturalmente, dos Vales dos Sete Mistérios. Mas o nome dos Vales dos Sete Mistérios também se origina de uma facção de 7 pessoas, cada uma das quais usa várias armas. Um deles era uma fêmea, e sua arma passou a ser a cítara. Portanto, a cítara é também uma herança herdada dos Vales dos Sete Mistérios, e tem sido transmitida de geração em geração até os dias atuais. Devido a isso, é um departamento estabelecido no Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Mas as dificuldades da cítara são demais para serem contadas. O talento exigido era insuportavelmente alto, mas o usuário também precisava ter um temperamento calmo e suntuoso. Devido a essas exigências, este departamento do Palácio Marcial dos Sete Mistérios sempre foi solitário em comparação com os departamentos mais populares. A maioria vasta, pelo menos 99% daqueles que vieram estudar a cítara eram mulheres que vieram cultivar suas habilidades do caráter e do instrumento, e não interesse na matança sangrenta nem interesse no estudo extremo das artes marciais. Lin Ming imediatamente partiu. Seu destino eram as salas de aulas públicas do departamento de cítara, onde eles palestravam publicamente. Todos os anos, o Palácio Marcial dos Sete Mistérios, que foi criada no Reino da Fortuna do Céu, seleciona talentos de primeira linha para entrar no Vale dos Sete Mistérios. A pedido da família real, o Palácio Marcial dos Sete Mistérios também deu permissões especiais para os não-alunos para entrar nas salas públicas, onde poderiam assistir às palestras. No entanto, para poder entrar na sala de aula pública era necessário um cartão de acesso especial. Caso contrário, todos com suas mães, pais e cães de estimação poderiam entrar. Assim, o salão público foi impermeabilizado contra qualquer pessoa, exceto aqueles com permissão. O Palácio Marcial dos Sete Mistérios tinha estabelecido as regras para a entrada. Um tinha que ser, pelo menos, a terceira fase de transformação do corpo, parte da nobreza, ou um estudante do Palácio Marcial dos Sete Mistérios ou do Palácio Marcial da Fortuna do Céu. Outros não tinham o privilégio de entrar na sala de aula pública. As palestras eram verdadeiramente populares e em alta demanda, mas o conteúdo real ainda estava reservado para os principais discípulos. O cartão de acesso que Lin Ming atualmente tinha foi emprestado de Lin Xiaodong. A família Lin era muito grande, afinal, e muitos jovens e idosos que cultivavam o caminho marcial estavam naturalmente no Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Com as conexões de Lin Xiaodong, a obtenção de um cartão de acesso não era muito difícil.
Lin Min primeiro foi visitar Lin Xiaodong, que gritou: "Irmão, meu próprio querido irmão, você finalmente foi curado de sua idiotice?" Lin Xiaodong realmente admirou o trabalho duro de seu irmão e interesse para inscrições. Em seu coração, ele sempre acreditou que este grande irmão iria alcançar os limites mais altos possíveis de artistas marciais e se tornaria uma lenda conhecida em todas as terras. Mas as técnicas de inscrição da gravura era algo que não seriam realizáveis apenas com as próprias convicções. Não importa o quão motivado você fosse, você precisava de uma aptidão inata. Se fosse realmente possível tornar-se um mestre de inscrição, gastando cerca de 800 liangs de ouro para comprar alguns materiais e uma cópia deste manual verdadeiramente obscuro, técnica de inscrição, começando no caminho para a inscrição, então os mestres de inscrição estariam rastejando por toda parte como formigas. Aos olhos de Lin Xiaodong, para Lin Min estudar inscrição não era nada além um sonho. Não só perderia todo o seu dinheiro e se tornaria um mendigo, mas também perderia tempo valioso. Mas Lin Xiaodong era um verdadeiro irmão de Lin Min. Não era possível persuadi-lo, então Lin Xiaodong só poderia desamparadamente emprestar a Lin Min o cartão de acesso conforme ele considerou suas opções. Ele decidiu que iria encontrar um momento favorável e trazer Lin Min para o salão médico e encontrar um médico de renome. O que mais poderia estar errado com Lin Min, a não ser seu cérebro estar confuso e seu espírito perturbado? Então, Lin Min chegou ao Palácio Marcial dos Sete Mistérios no salão de conferência do Departamento Público de Cítara. Era um edifício gracioso que tinha 3 andares de altura. A sala de conferência era espaçosa. No entanto, lamentável e acidentalmente estúpido, Lin Min não sabia que o salão era equivalente a um banheiro das mulheres. Era uma verdadeira terra santa em que todos os homens estavam expressamente proibidos. A razão para isto era que os estudantes do departamento de cítara eram, sem exceção, todas mulheres. Essas mulheres que queriam estudar o dom da cítara tendiam a ser de famílias nobres. Suas vidas foram gradualmente influenciadas pelas doces melodias da música, e assim suas aparições também foram incomparavelmente altas. Elas estavam entre as espécimes mais bonitas de mulheres. O resultado disto foi que muitos corações de nobres jovens mestres foram perturbados e tentados com pensamentos lascivos. Eles possuíam sonhos à noite na qual eles iriam aquecer uma dessas belezas. Esses jovens mestres confiavam em seus status para obter um cartão de acesso, e assim poderiam frequentar o departamento de cítara para espiar em garotas com suas intenções obscuras e sujas. Eles não vieram para as lições e, em vez disso, mantêm os olhos nas curvas das alunas, especialmente aquelas com coxas gostosas e peitos redondos. Mesmo depois que as palestras terminassem, eles as seguiam e comeriam as refeições nas proximidades, e as atormentariam enquanto as senhoras iam às compras. Finalmente as belezas do departamento de cítara atingiram os limites de sua paciência. Elas tinham vindo aqui para aprender o dom da cítara, e elas precisavam manter um coração calmo e mente tranquila, o que era impossível com todos aqueles cães lascivos a persegui-las. Gradualmente, o departamento de cítara começou a impedir que os homens entrassem, em particular aqueles vadios de olhos maliciosos, e os jogavam diretamente para fora, implacavelmente e sem misericórdia. Lin Min entrou no salão de leitura do departamento de cítara, mas o tempo de conferência ainda não tinha começado, e várias alunas estavam silenciosamente dentro, trocando conversa e habilidades de cítara entre si. No centro, uma menina estava tocando uma música nova. Era uma melodia ágil e fresca que estava cheia de elegância enquanto as notas fluíam para fora. Era uma melodia tentadora que demorava em sua mente. Lin Min se aproximou para dar uma olhada. A corda da cítara não era de seda da larva celestial, como ele havia previsto. Afinal, a seda da larva celestial era um item caro e raro. As cordas também eram especialmente ferozes e tenazes. Alguém cujo cultivo era muito baixo poderia facilmente ser ferido tentando brincar com a seda da larva celestial. As flores jovens e frágeis do departamento de cítara não teriam como usar cordas tão poderosas. A garota que estava tocando a cítara era muito dedicada ao seu ofício para notar Lin Min, mas 2 outras alunas, que estavam ouvindo, naturalmente notaram a presença de um homem. Elas franziram as sobrancelhas e a testa, mas não falaram. Todos os outros períodos de tempo haveria sempre alguns homens com más intenções pairando como moscas. Eles esperariam por sua vez, e enquanto fingiam ser um entusiasta da cítara, eles se aproximariam, apenas para olhar os peitos das alunas. Esses tipos de homens faziam as alunas se sentirem completamente revoltadas. As alunas que estudavam o dom da cítara tendiam a ser magras, e não queriam perder o rosto ao discutir contra uma besta suja sobre seus dotes serem devorados com os olhos. Muitos depravados sexuais seriam insistentes, e até mesmo os policiais sentiam-se de mãos e pés atados. Foi até que um grupo de irmãs se uniu, sob a orientação da irmã mais velha, fazendo com que todos os pervertidos conhecessem a saída. Mesmo assim, ainda havia aqueles sem vergonha e grosseiro desonesto e velhacos que, mesmo depois de serem expulsos, vinham rastejando de volta com a desculpa de que eram verdadeiros estudantes do dom da cítara e que eles queriam estudar esse dom da cítara juntamente com outras alunas e que certamente não entretinham nenhum pensamento sujo, mas eles eram sem dúvida alunos sem vergonha que eram apenas os senhores do dom da depravação.
Por causa disso, a irmã mais velha também se tornou igualmente cruel, e no segundo dia, ela colocou um sinal ousado acima da entrada, sobre a qual estava escrito: Homens e cães, não entre. A questão tornou-se cada vez mais séria, e foi finalmente abordada através da intervenção de membros de alto nível dentro do departamento. Por isso, os homens foram banidos do salão de conferência do Departamento Público de Cítara. A exceção era que os alunos que vieram poderiam ainda entrar, mas sob a condição absoluta que sua presença foi determinada pelas alunas do departamento. Todos os homens que insinuaram suas intenções indecentes e maléficas foram instantaneamente expulsos e tiveram todos os privilégios para sempre revogados. Como tal, com o passar do tempo, agora o salão de conferência do Departamento Público de Cítara já não via nem as sombras dos homens. Lin Ming naturalmente não conhecia a história sórdida do Departamento de Cítara e sua guerra com todos os pervertidos em toda parte. Ele olhou ao redor por algum tempo e não encontrou um único instrumento que usasse a seda da larva celestial, e assim começou a caminhar ao lado de um corredor a uma coleção dos livros, esperando talvez que houvesse algo aqui que era relacionado ao que procurava. Quando ele saiu, várias alunas terminaram de se divertir, e elas olharam para o distante Lin Ming que estava perto das estantes. Elas disseram com um sussurro: este sujeito, não parece que ele estuda a cítara. Milímetro, eu acho que eu vi aquele pequeno patife com olhos maliciosos olhando a mão de Xiao Xian há um momento. Surpreendentemente, ele não parece tão velho. A aparência dele é de 15 a 16 anos de idade. Esta é a nossa terra natal. Um homem de 16 anos já deve estar casado. Alguém na minha idade já pode ser uma mãe. A garota que falava era apenas uma menina de 17 anos. Na cidade da Fortuna do Céu, 18 anos de idade geralmente terão até se casado. No campo mais rural, eles até se casam com 1 ou 2 anos de antecedência. Por isso um homem casado de 16 anos não era muito raro. Seja como for, não está sob nosso controle. A irmã mais velha virá à conferência logo. Se este sujeito tem pensamentos sujos, ela pedirá imediatamente que ele vá embora. Lin Ming não tinha ouvido a discussão dessas moças, caso contrário, ele ficaria sem palavras. Ele realmente olhou para a mão de Xiao Xia, mas isso foi só porque ele estava tentando descobrir o material das cordas. Ele continuou procurando as informações sobre a seda da larva celestial. Felizmente o salão era muito grande, e mesmo este lado tinha uma boa área reservada para uma coleção de livros, cada um dos quais continha uma variedade de conhecimentos musicais e históricos. Lin Ming, é claro, não estava interessado em música qualquer. Ele procurou e finalmente encontrou o que ele estava procurando. Era um manual chamado Lista de Cítara Celestial. Lista de Cítara Celestial era uma enciclopédia sobre instrumentos antigos de todos os tipos, que incluiu origens, usuários, fabricantes, materiais e outros conhecimentos arcanos, todos os quais foram descritos em detalhes minuciosos. Claro que nestes materiais raros também foram incluídos a seda da larva celestial. Lin Ming estava incomparavelmente excitado, e começou a ler com vigor. Lista de Cítara Celestial introduziu as propriedades da seda da larva celestial e métodos de coleta. A única falha até agora foi que não havia nenhuma imagem disponível da seda da larva celestial, mas Lin Ming foi capaz de determinar aproximadamente que este era a seda da larva celestial que ele estava procurando. Lin Ming estava apenas inocentemente e fervorosamente lendo, e não percebeu que o número de alunas do salão de aula começou a subir. Elas, por outro lado, o notaram no canto sozinho. Neste grupo de belezas celestiais, a presença de um único homem com suas roupas sujas era verdadeiramente simples como o dia. Felizmente Lin Ming não tinha olhado ao redor, pois todas as atenções do seu coração estavam focadas no livro. Mesmo que as alunas pensassem que poderia ser um truque, elas não tinham nenhuma evidência que pudessem usar para expulsá-lo. Originalmente, a conferência teria prosseguido suavemente, mas existe a lendária irmã mais velha do departamento de Cítara, que manteve um enorme preconceito contra todos os homens. Nos círculos sociais dos nobres jovens mestres, o nome da irmã mais velha era como um raio que reverberava em seus ouvidos e fazia seus corações se aquecer de raiva. O sinal sobre o qual nenhum homem ou cão devem entrar foi um insulto escrito a todos eles, e causou-lhes sentir a dor de perder tantas chances com as senhoras com tais mercadorias apreciáveis. Eles a amaldiçoaram para permanecer uma solteirona pelo resto de sua vida. Na verdade, a irmã mais velha era uma beleza entre as belezas. Ela tinha cerca de 20 anos de idade, e tinha um rosto oval impecável, estatura que pertencia à realeza, longas e esbeltas coxas e pernas que subiram para o céu. Era uma pena que a irmã mais velha nunca tivesse demonstrado qualquer interesse pelos homens, e era facilmente irritada com um temperamento curto. Qualquer homem que se atrevesse a contemplar sua majestosa beleza receberia um pontapé rápido e decisivo entre suas duas pernas. Depois que a irmã mais velha chegou, ela imediatamente descobriu Lin Ming. Suas sobrancelhas de salgueiro enrugaram imediatamente, ela colocou sua cítara e chegou na frente dele. Ela bateu os dedos 3 vezes em sua mesa e perguntou: "Como você entrou? Obrigado por nos acompanhar."